Então, nessa ação penal 503.65.18.76, depoimento do senhor Otávio Marques de Azevedo. Senhor Otávio, condições normais, o senhor está sendo acusado de um crime e em condições normais o senhor teria o direito ao silêncio, não responder nenhuma pergunta. Se o senhor utilizasse esse direito, isso não lhe traria nenhum prejuízo. Mas é sabido que o senhor fez um acordo com a Procuradoria-Geral da República e através do qual o senhor se comprometeu a dizer a verdade perante a justiça e o senhor renunciou a esse direito ao silêncio. É isso mesmo, senhor Otávio? Exatamente, isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo, sim, senhor. Então, senhor Otávio, eu vou lhe advertir por força de lei que o senhor não tem nem o direito ao silêncio e se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por falso testemunho, além do senhor perder o seu acordo. Certo? Sim, certo. Senhor Otávio, eu tenho um depoimento que o senhor prestou aqui na sua colaboração, mas essa é a ação judicial, então muita coisa precisa ser repetida, renovada e eventualmente algumas questões esclarecidas. Eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível. Do seu depoimento, eu verifico aqui que o senhor menciona que o senhor atuou principalmente na área de telecomunicações, na Andrade Gutierrez, é isso? Exatamente, senhor. E que por volta de 98 o senhor assumiu a holding do grupo. Esse tem um equívoco, foi datilografado errado, é 2008. Ah, 2008. É, 2008. Perfeito. Certo. E como presidente da holding, também essa área da construção estava, vamos dizer, encaixada dentro da sociedade de ações. Exato. O senhor quer que eu dê uma pequena explicação? Sim, sim. Eu poderia lhe mostrar, inclusive, um quadrinho só para exemplificar? Não tem problema. Certo. Como o senhor pode ver, essa é a estrutura gerencial do grupo Andrade Gutierrez. Então, tem um conselho de administração, um comitê executivo ligado ao conselho, formado por conselheiros, e o presidente da holding, que é a função que eu exercia então de 2008 a 2015. Certo. Bom, abaixo nós temos aqui 8 vice-presidências, sendo que as duas primeiras elas são vice-presidências de investimento responsáveis pela gestão, pela participação, pela administração das participações nossas nestas empresas que estão listadas aqui. Certo. E elas têm um board, chamado Board de Investimentos, que avalia os negócios e que também faz o encaminhamento das oportunidades que eles têm aqui dentro, que eles geram aqui dentro. Da mesma forma, eu vou para a ponta direita aí, tem a vice-presidência de engenharia e construção, onde estão toda essa parte de obras, que tem também um board. Esse board é formado pelo vice-presidente, que preside o board, e por alguns desses vice-presidentes aqui da holding aqui. Eu nunca fiz parte de nenhum desses dois boards. Tá? Bom, a construtora Andrade Gutierrez, então, é este quadro aqui, a Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. É o nome dessa empresa de construção. Andrade Gutierrez Engenharia e Construção, que é subordinado, então, ao vice-presidente de engenharia, que também preside a Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. E aqui estão as unidades de negócio da Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. Certo. Tá? Então, a minha função aqui, a parte de telecomunicações, ela acabou ficando aqui dentro, tá certo? Em telecomunicações e tecnologia. E aqui eu atuava diretamente, até porque eu presidia o conselho da Telemar Participações, que era a controladora da Oi, e também a da Contax Participações. Então, a minha função aqui, além dessa atuação muito predominante nessas áreas de tecnologia e telecomunicações, era de apoiar essas duas atividades de investimento e de engenharia e construção.
Quem que era o presidente da Andrade Gutierrez Engenharia e Construção nesse período, ou chamaria vice-presidente? Foram 3 pessoas. Sei. Foi de 2008, quando eu assumi, era o Rogério Nora, ficou até final de 2011, depois aí, começo de 2012, aí entrou o Leandro Aguiar, que ficou até, me parece, fevereiro ou março de 2014, e depois assumiu o Ricardo Senna, que até o início desse processo era o presidente. Eu atualmente acho que ele ocupa somente a minha ex-posição. Certo. Ele atualmente é presidente da Holding. E qual que era o seu grau de participação nas decisões desse setor da Andrade Gutierrez de construção? Então, voltando aqui diretamente para a engenharia e construção, eu apoiava a Andrade, a parte de engenharia, especialmente em 2 aspectos. Quando a área de investimento em engenharia elas tinham alguma atuação conjunta, por exemplo, vão participar de uma concorrência, de uma concessão pública. E a concessão pública é uma decisão da área de investimento. Vamos investir naquela concessionária pública ali, ou vamos desenvolver uma concessionária. E que requer projetos, execução de projetos, como no metrô de Salvador, por exemplo. A CCR, que é uma empresa que nós participamos, ela está executando uma obra de uma concessão. Então, o gestor, do ponto de vista de investimento, é essa pessoa aqui, porém, a obra lá é executada pelo pessoal da engenharia. Isso aqui sempre teve muito conflito, especialmente quando o projeto era desenvolvido. Então, havia muito conflito entre a engenharia e a área de investimento. Então, nesses momentos, quando tinham esses projetos, e tiveram vários, eu então arbitrava ou mediava, menos arbitrava e mais mediava para que a coisa pudesse se desenvolver. A outra atuação minha era no sentido de institucional, como presidente do grupo, de fazer a parte toda de representação. Então, tem uma reunião com o ministro fulano de tal, tem uma reunião com o presidente não sei de onde, enfim. Então, essa representação ela sempre era requerida para se fazer no nível do executivo máximo do grupo. Então, eu fazia essa representação. Eu tinha um vice-presidente de institucional, que era o Flávio Machado, que também está nessa estação. Sim. O Flávio sempre fez o acompanhamento mais direto, e com as autoridades, e especialmente na parte institucional, político, governamental, e eu fazia a representação e participava de reuniões, seja com o presidente da República, seja com o ministro. Eu participava de Conselho Nacional Industrial, enfim. Essa era meu papel básico. A denúncia aqui descreve uma série de obras, grandes obras, que Andrade Gutierrez teria participado junto à Petrobras. O senhor não participava dessas decisões, por exemplo, participar da licitação de uma obra na refinaria? Não, nunca participei de nenhuma discussão de mercado, ou seja, vamos participar daquela licitação ali, ou não vamos, não vamos. Isso é uma decisão aqui dentro. Tem a área industrial, certo, que no caso teve algumas das pessoas aí citadas exercer essa função aqui. Então, Petrobras era ligado aqui nessa área industrial. Certo. Então, eles discutiam isso aqui numa reunião de diretoria executiva com a presidência, na época, do Rogério Nora. Sim. Então, era uma coisa que eles decidiam se iam apresentar a proposta, como que iam apresentar a proposta, enfim, os parâmetros. Jamais isso foi consultado a mim, não eram obrigações deles de me consultar. Jamais foi levado a mim. Eu nunca participei de uma reunião de conselho ou de board para decidir se vai apresentar ou não vai apresentar, qual o valor da proposta. E não existe assim. Nunca fui consultado. Sim. Porque não era obrigação me consultar. Mesmo esses contratos bilionários? Sim, não? Sim, não, nunca. Nunca. 2 acusados aqui nesse processo, o senhor Antônio Campelo e o senhor Elton Negrão, prestando depoimento,
afirmaram que havia uma reunião entre as grandes construtoras, entre elas Andrade Gutierrez, e havia uma divisão de preferências de obras da Petrobras nessas licitações, ajuste de preferência em licitação. O senhor tinha conhecimento disso? Não, senhor. Eu não tinha conhecimento e não participava. Eu jamais sentei para conversar com executivos de empresas ou sócios, ou seja o que for, sobre algum tipo de projeto específico de engenharia, de obra, de licitação. Esses executivos da própria Andrade ou os presidentes nunca lhe reportaram que havia essa situação? Eles não tinham essa obrigação. Não havia essa obrigação formal, nem estatutária, nem gerencial, de me reportar. Da mesma forma que nas outras unidades de negócio aqui, nessas empresas, também elas tinham direção própria, operação própria, aqui era exatamente a mesma coisa. Essas unidades de negócio aqui, elas funcionavam muito independentes uma da outra, inclusive. Certo. Muito provavelmente, aqui dentro mesmo, eles não tinham essa permeabilidade de informação entre eles, muito provavelmente. Ou seja, não necessariamente o cara da área industrial sabia o que o cara da unidade Brasil estava fazendo lá, ou da América Latina. Certo. Agora, tinha uma diretoria executiva estatutária que decisões que eles tinham que tomar, eles decidiam junto com o presidente, que era o Dr. Rogério, dentro desse nível da diretoria. O senhor, no seu depoimento, o senhor faz um relato de uma reunião em 2008 com dirigentes e tesoureiros do Partido dos Trabalhadores. Eu pediria que o senhor me descrevesse esses fatos. Sim, senhor. Bem, o Flávio Machado, ele na época era diretor institucional da construtora, na época chamava Construtora Andrade Gutierrez. Hoje, Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. E ele me procurou dizendo que estava sendo pedido a ele um determinado nível de contribuição para o Partido dos Trabalhadores e que ele estava muito desconfortável com esse assunto. Era através do Paulo Ferreira, que era o tesoureiro, parece, do Partido dos Trabalhadores, e que ele sentia que estava acima da capacidade dele de tomar qualquer posição, e que ele procurou o Rogério, e que era o presidente, chefe dele, e que o Rogério também se sentiu, porque era Partido dos Trabalhadores, estava na presidência da República, isso podia envolver outros interesses do grupo, alguma coisa, me pediram para o Rogério e o Flávio, então, para que eu pudesse fazer uma reunião para resolver esse assunto. E o Flávio, então, marcou essa reunião, que ocorreu em São Paulo, lá no prédio nosso, no 9º andar do nosso prédio, na sala de reuniões. E veio o senhor Ricardo Berzoini, Paulo Ferreira e João Vacari. Eu e o Flávio Machado. E a posição colocada pelo Ricardo Berzoini foi de que nós éramos grandes parceiros do governo, que nós tínhamos uma participação muito importante nos projetos do governo, e que isso, eles pediam uma contribuição eleitoral de 1% de todos os projetos federais que a Andrade estaria executando e que já tinha executado de 2003 para frente. Ou seja, projetos inclusive até já terminados. E também dos projetos futuros. Eu realmente estranhei demais a colocação. Essa reunião foi uma reunião realmente, do ponto de vista empresarial, extremamente desagradável, mas quem tinha capacidade de resolver ou não sobre este assunto era o dono do projeto. Era quem era responsável pelo projeto. Então, eu fiquei bastante, enfim,
constrangido ali pela forma, pelo pedido de 1% de contribuição. Perguntei se isso ia representar algum benefício para a empresa. Falou que não tinha obrigação de nada, que não iriam atuar no sentido de nos ajudar a conquistar mais coisa, nem diminuir, ou seja, não iriam atuar a favor da gente em nada. Era simplesmente uma atitude de apoiamento a um partido político que estava no governo. Sim. Embora seja uma questão de percepção, o tom dessa solicitação, o clima dessa reunião... Foi desagradável, porque a minha reação foi desagradável também com ele. Mas, assim, não houve... Foi dura, uma reunião dura. Uma reunião dura e eles queriam que, como era um ano eleitoral, isso foi em maio, para ficar bem claro, isso foi por volta de 15 a 20 de maio eu tenho impressão, o final de abril, foi nesse período, final de abril e maio de 2008. Era um ano eleitoral, eles estavam ali realmente arrecadando dinheiro para a campanha. Para mim estava claro isso. Só que o tamanho do pedido foi muito maior do que simplesmente uma eleição de 2008. Mas o senhor deu uma resposta? A resposta foi que eu iria levar esse assunto ao Rogério Nora, que é o presidente da consultora, e que posteriormente o Flávio faria contato com eles. Eu não tive com ele nesse contexto, eu não voltei a estar com eles, e o Flávio é que levou a resposta. E levei ao Rogério. O Rogério gastou um bom tempo avaliando, só para voltar num dado, sobre o passado, já na reunião, nessa reunião, eu já disse para eles que eu nem levaria esse assunto. Sobre presente e futuro, o Rogério que se manifestasse. O Rogério, ele que fecha as propostas, ele que assina os contratos, ele que tem a responsabilidade pela gestão dos contratos. Então, vou levar para o Rogério para ver se isso pode ser atendido dentro dos contratos que ele tem lá. Porque contrato assinado, se ele pagasse, ele ia ter que tirar do resultado do contrato, porque ele não ia fazer chegar lá no cliente dele e pedir para crescer o preço. Então, no contrato futuro, até poderia colocar no preço novo, mas não no contrato existente. Então, o Rogério avaliou e falou, olha, vamos fazer. Tá bom. E o Flávio falou. Na mesma ocasião? Ou isso levou tempo? Não foi muito, porque como era período eleitoral, eles estavam cobrando, não demorou muito não. Eu, sinceramente, não sei quanto tempo, mas foi na mesma ocasião. Provavelmente ali 15, 20 dias, um mês no máximo, esse assunto foi respondido para eles. Foi respondido para eles que só faríamos sobre os contratos existentes. Alguns contratos que o Rogério iria identificar quais e os contratos futuros que tivesse. Mas essa solicitação deles não era uma solicitação que abrangia todo o grupo ou só abrangia a engenharia e construção? Não, só engenharia e construção. E até para explicar para o senhor, porque essa é uma ação referente à Petrobras, não foi uma reunião sobre Petrobras, foi reunião sobre o conjunto dos projetos federais. Mas eles abordaram só isso aí, quer dizer, ou seja, não havia nada referente à área de investimento. Não, nada. Nem telecomunicações, nada. Então, foi respondido e o Rogério, com os executivos dele, procurou equacionar isso aí dentro da matriz de resultado e de custos. Qual foi o seu acompanhamento a partir disso? O acompanhamento meu foi o seguinte, eu passei a cuidar da parte eleitoral do grupo, porque era uma forma do grupo enxergar essa parte eleitoral, eu passei a acompanhar e a ter responsabilidade sobre isso a partir de 2010. Até 2010 era a construtora que cuidava, Flávio, Rogério, os executivos lá, eles é que cuidavam. Então, eu não acompanhei o que aconteceu em 2008 e 2009. Em 2010, já tinham cobranças, então, pesadas do Vacari. Aí o Vacari passou a ser o cobrador. Então, ele passou a fazer visitas insistentes
E especialmente ele ia me procurar para dizer que os executivos não estavam cumprindo as doações. E aí, recorrendo a mim para isso. E eu disse para ele, isso aí é com eles e eu não quero saber, Vacari. Isso aí é problema seu. Mas o senhor não era responsável pela parte das doações? Eleitoral, mas é que eu tenho aqui até outros quadros que eu posso mostrar para o senhor, é que nós fizemos doações fora do período eleitoral. Ou seja, foram feitas doações ao PT em 2009, foram feitas doações ao PT em 2011, foi feitas doações ao PT em 2013. Então aí houve pagamentos dessas contribuições também nesses períodos, que não foram períodos eleitorais. Então, e mais uma vez, de 2010 para frente, eu tinha conhecimento. Como é que era? O Vacari ia cobrar, e eles, inclusive fora do período de contribuição eleitoral em 2010, tem contribuição, antes de 1º de julho. E nos outros anos também, em 2012, 2014 também tem, ou seja, durante o primeiro semestre, que não era um período de doação eleitoral, tinha-se contribuição ao PT. Tá? Então, por que tinha? Porque estava cumprindo o compromisso lá assumido com o senhor Ricardo Bezoino. Os repasses desses compromissos foram todos feitos através de doações registradas? Foram, todos. Quer dizer, eu garanto para o senhor que todos aqueles que foram registrados, enfim, porque como que era feito o processo? Eles encaminhavam o pedido da doação, isso era feito de uma forma centralizada. Sim. Eles encaminhavam o pedido de doação, o pessoal da engenharia encaminhava o pedido, olha, vamos pagar agora em 2010 tanto e tanto de bônus eleitoral vinculado aos projetos que nós temos aqui. A Andrade era conhecida como má pagadora desses compromissos. Então isso gerava muita reação lá do Vacari, por isso ele ia cobrando sempre, cobrando. Mas o fato é que foi pago. E com essa referibilidade do compromisso assumido lá do 1%. Isso, exatamente. E ele chegava a se referir especificamente a obras? Não, ele falava, a obra que ele falava comigo mais diretamente, foi a obra que ele falou comigo diretamente, era Belo Monte. Primeiro porque também era muito dinheiro, e segundo, porque estava fora do acordo do Bezoini, porque Belo Monte era uma empresa privada, sim, não estava no acordo com o Bezoini. E porém, como foi feito, como está aí também, foi feito um entendimento aí fora a parte sobre Belo Monte, e o Vacari era o cobrador também, então ele vinha cobrando Belo Monte também. Tá, Belo Monte também numa base percentual em cima do contrato. 1% sobre o contrato, dos quais 0,5% para o PT e 0,5% para o PMDB. Certo. Teve pagamentos também feitos por fora desses no PT não. Teve 0,5% para o PT e foram todos feitos em pagamento em bônus eleitoral. E como é que o senhor encarava essa situação? Porque uma doação eleitoral, uma doação a um partido, pelo menos a compreensão que você tem é que é uma coisa espontânea ou voluntária, e isso no fundo era um compromisso. Como é que o senhor explica Olha, isso? Com toda seriedade, senhor juiz, primeiro, nós, se compararmos todas as contribuições feitas nesse período, 2008 para cá, e eu respondo pelas de 2010 para cá, elas foram feitas dentro do raciocínio de que era um bônus eleitoral, não que era um bônus eleitoral, que era uma coisa legal. Nós não víamos isso, eu não tinha, vamos dizer, a percepção de que eu estaria cometendo um delito em relação a isso. E a verdade é que ele foi pressionado, nós fomos pressionados, eu pessoalmente fui pressionado para aceitar aquele entendimento em 2008, porém a contribuição, ela era uma contribuição que ela se enquadrava dentro de um processo legal, formal legal. Agora, sem dúvida, a decisão originária daquela contribuição vinha de alguma coisa que não era correta, mas nós não tínhamos essa percepção.
hoje completamente a gente entende que não era correto, porque senão não teríamos feito, porque a vontade nossa era não fazer. A vontade da construtora Andrade Gutierrez, do Rogério com a equipe dele, era de não fazer. A minha era de não fazer também. E por que fizeram? Olha, eu gostaria, porque por não ter vantagem nenhuma, eu tenho a impressão que é uma coisa inexplicável do ponto de vista das relações até empresariais, porque se não tivemos vantagem, se parte do que foi contribuído já estava, foi tirado de resultado, porque eram contratos já definidos, não havia razão. No caso de Belo Monte, houve uma razão específica. Sim. Agora, no caso aí do acordo com o Berzoini, nós não tivemos vantagem nenhuma. Em nenhum momento nos foi oferecido um trampolim de relacionamento, porque, inclusive, sinceramente, eu acho que o grupo não precisava desse trampolim de relacionamento. Mas houve alguma ameaça, houve alguma retaliação? O senhor mesmo mencionou que a Andrade era uma má pagadora dessas... Isso. Houve alguma retaliação? Não houve. Alguma coisa? Não houve, com toda sinceridade, não houve. Não havia ameaça. Era a cobrança insistente. Essa coisa aí era muito assim de se estabelecer uma parceria cuja melhor resultado é a manutenção do status de relacionamento e de posição da companhia em relação ao governo. Porque nós estamos falando de governo federal. Certo. Né? Alguns dos executivos da Andrade Gutierrez Engenharia e Construção, relativamente às obras da Petrobras, declararam que não só houve pagamento ao partido, mas também aos executivos da Petrobras. Como é que isso se enquadrava dentro desse... Ou se é que se enquadrava? Isso, eu posso... a minha declaração, que eu já declarei e continuo declarando, nunca fui consultado, não sabia. Isso não é a Andrade Gutierrez, jamais, a consultora jamais tratou disso internamente, em fórum interno, qualquer que seja, disso aí, com ao mínimo de publicidade interna que seja. Eu não, para o senhor saber, eu não sabia, por exemplo, hoje eu estou muito bem informado de tudo, evidentemente, mas eu não sabia da existência do contrato, nem que existia Tecnises. Nunca soube desse. Sim. Tá? A outra lá, como é que chama, do Mário Góes? Rio Marini. Tá. Não sabia da existência e não conhecia Mário Góes. Mário Góes eu fui conhecer ele no CMP. Um outro que participou, que eu fiquei sabendo acho que pela revista Isto É, foi o Adir Assad, de que a Andrade tinha feito alguma coisa com a Adir Assad. Sim. E realmente foi assim, nunca soube. Mas não sou só eu, não. Se você perguntar para qualquer vice-presidente aqui, eles também não sabiam, não. Sim. Mas assim, depois que o senhor ficou sabendo disso, o senhor conseguiu elucidar como é que funcionava isso? Porque o senhor disse que tinha uma contribuição definida, que foi definida com o senhor Rogério Nora, de 1% que é o partido. Isso. Certo? Outros foram aqui ouvidos, executivos, e disseram que pagavam 1% do valor dos contratos da Petrobras, e metade disso ia para o pessoal executivos da Petrobras e outra metade ia para o partido, pelo menos para alguns contratos. Essas duas situações se intercomunicavam? Não, nunca se intercomunicaram. Bom, pelo menos não com o meu conhecimento, porque não foi tratado, esse assunto nunca foi tratado. Eu nunca tratei com nenhum executivo da Petrobras sobre esse assunto. Eu nunca tratei nem com o executivo da Petrobras, muito menos sobre esse assunto. Não houve esse tipo de tratativa. Quando o senhor falou lá com o senhor Rogério Nora, por exemplo, ele não lhe disse que já haviam contribuições sendo feitas, ou que eles contribuíam também para os agentes da Petrobras? Olha, o que eu sabia em geral sobre contribuições ou propinas pagas a executivos públicos era de natureza geral, nunca
fiquei sabendo quem ganhava o quê, por quê e como. Ou seja, era de que o ambiente, tá certo, não só lá, mas também em outras áreas de governo, onde a Andrade trabalhava, que existia esse ambiente e que muitas vezes acontecia deles tomarem a decisão de fazer um pagamento de propina. Agora, como nunca fui consultado, nunca foi trazido a mim, nunca foi... eu não tinha eles não tinham obrigação e eu não tinha nem tempo de cuidar deles também, dessa intimidade da construtora, porque eu tinha também toda a minha tarefa para fazer na área de tecnologia e telecom. Perfeito. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomando.